Esse aqui é o Coração Tricolor, eu sou o Fernando Cordeiro e hoje eu vou falar sobre as freguesias do Fluminense. Eu peço que, se você ainda não é inscrito no canal, que se inscreva, por favor, se você gostar desse vídeo, e dê o like e ative as notificações. E os meus queridos, como diziam da torcida do América, né, pequenininha, né, que o torcedor do América não era torcedor, era testemunha. Os meus queridos, as minhas 18 inscritos aí, que são mais testemunhas do que outra coisa, e eu peço que, se gostarem, deem o like e verifiquem se as notificações estão ativadas. Mas eu tenho muito a agradecer a vocês e dizer o seguinte: eu tenho um outro canal, eu já disse, chamado Fernando Cordeiro, que inicialmente era um canal sobre filosofia, mas agora eu falo também sobre política e diversos assuntos. E, por exemplo, esse canal aqui, em proporção, é mais fiel do que o outro canal. O outro canal, em relação a esse aqui, é um gigante. Tem mais 620 inscritos. Aqui eu tenho 18 inscritos. Vocês, meus 18 queridos e queridas inscritos e inscritas. Mas eu só tenho aqui 2 vídeos que tem menos de 18 visualizações. O resto tem para mais. Ou seja, todo mundo que está inscrito no canal está assistindo aos meus vídeos. Então, muito obrigado, de coração tricolor para coração tricolor. Falando aí das freguesias do Fluminense e do que é que se tem que fazer com elas. Por exemplo, contra o Flamengo, né? O Flamengo tem 22 vitórias a mais que a gente. Contra o Vasco, né? O cúmulo do absurdo, 29 vitórias a mais que a gente. Internacional tem 4 vitórias a mais que a gente. 4, tá? O Grêmio tem 7. O Atlético Mineiro tem 7. O Cruzeiro é nosso freguês. O São Paulo tem 9 vitórias a mais que a gente. O Palmeiras tem 26. O Corinthians empata, 39 vitórias para cada lado. E o Santos tem 2 vitórias a mais que a gente, 38 contra 40. Então, qual é o meu ponto de vista? Que é nosso freguês também. Botafogo tem a versão do Botafogo e a versão do Fluminense, né? Mas, tipo, dá umas 10 vitórias a mais para o Fluminense. Então, o que acontece? Nós perdemos no primeiro turno do Brasileirão para o Botafogo. Então, assim, é obrigação no próximo jogo, que já é contra o Botafogo, ganhar do Botafogo. Obrigação, questão de vida ou morte. O Marcão tem que colocar isso. É uma questão de vida. Isso tem que chegar. A garotada que chega da base, a garotada que chega de Xerém para o Fluminense, já tem que chegar com isso trabalhado. Pelo pessoal da base, que tem que ter coração tricolor. Certo? Então, eles, quando são entregues na mão do Marcão, isso assim tem que ser, sabe? Tem muita gente que não gostava do Eurico Miranda, por exemplo. Mas o Eurico Miranda trabalhava isso assim de uma forma, sabe? Tipo, a freguesia para o Flamengo que o Vasco tinha que acabar. E na época do Eurico Miranda acabou. Entendeu? Isso tem que ser trabalhado a lá Eurico Miranda. Porque, observem, acompanhem meu raciocínio. Se o Fluminense quer ser um time grande e continuar sendo um time grande, o Brasil tem 12 times grandes e tradicionais. Certo? O Fluminense é um desses 12. Para o Fluminense ter a sua torcida crescendo, para o Fluminense continuar sendo grande, para o Fluminense ter títulos, ele não pode ser freguês de 8 times desses 12. Só não é freguês de Corinthians, Botafogo e Cruzeiro, sendo que com o Corinthians empata. Então, o Fluminense tem que ter uma média, tipo assim, de time grande. Ser freguês de, por exemplo, 5. Em vez de ser freguês de 6. Aí 6 já é mais da metade, né? De 11. Porque aí não vai contar o próprio Fluminense. Então, o ideal seria que o Fluminense fosse freguês de
No máximo 5. Eu duvido que Flamengo, Palmeiras, Corinthians e São Paulo sejam fregueses de 8 clubes. Entende? E ainda tendo freguesias assim, largas, 29 vitórias do Vasco em cima da gente, 22 do Flamengo em cima da gente, 26 do Palmeiras em cima da gente. Mas o meu ponto de vista é esse. Se o Fluminense quer ser grande, ele não pode ser freguês de mais do que 5 clubes. E essas vitórias têm que ficar parelhas, tem que ser assim, freguesias tipo a do Grêmio, 7, né? Tipo a do Inter, 4. E não mais do que isso. Nada de 29 vitórias. Entende? Então é assim, o próximo jogo contra o Botafogo é se matar dentro de campo, não pode deixar perder essas freguesias. Tem que manter as freguesias de Cruzeiro e Botafogo, tem que manter a todo custo, é a primeira coisa que o Fluminense tem que trabalhar. A outra coisa, ganhar um joguinho do Corinthians, nem que arrume aí um jogo amistoso para ganhar do Corinthians. Entende? Aí já são 3 fregueses, aí ficam faltando mais 3, né? Aí o Fluminense parte para fazer o quê? Parte para pegar Internacional, que tem 4 vitórias, Atlético Mineiro, que tem 4 vitórias, né? Aí já são 5 fregueses, né? E o Santos, que tem 2 vitórias. Pronto, e aí pega esses 3. Internacional, Santos e Atlético Mineiro, não é? Ou até mesmo o Grêmio, porque eu me lembro na época que o Romário jogava no Fluminense, o Grêmio era freguês do Fluminense. E na mesma época que o Romário jogava no Fluminense, o Fluminense nunca tinha, na vida, perdido para a Ponte Preta. A Ponte Preta é de 1900, o Fluminense é de 1902. O Fluminense nunca tinha perdido uma partida para a Ponte Preta. De lá para cá, várias derrotas aconteceram. O Fluminense deve ter umas 5 derrotas para a Ponte Preta. Então, quer dizer, não pode, porque isso acontece assim, ó, da noite pro dia, o caldo entorna. Entendeu? Então, o lance é esse agora. Freguesias maiores, deixa para depois. Deixa para depois. Primeiro tem que pegar essas aí que estão aí. Contra o Santos a gente deixou escapar, né? Então, tem que pegar, tem que traçar uma estratégia, porque um time grande se faz assim também. Um time grande não pode ser freguês de 8 clubes grandes. Fora que ainda somos fregueses de times tradicionais, porém médios, que às vezes ficam grandes, às vezes pequenos, às vezes médios. Eu digo, Curitiba, somos fregueses, por exemplo, freguesia pequena, mas tem Curitiba e para o Atlético Paranaense. No momento, Curitiba é um clube médio, é tradicional, mas é um clube médio. No momento, o Atlético Paranaense é um clube grande e tradicional, mas eu não coloco estatisticamente junto com esses 12. Então, eu acho que ou o Fluminense faz isso, ou realmente não cresce. Não cresce. É o que eu falei no outro vídeo aí, que eu já disse várias coisas que o Fluminense tem que fazer. Se ele quiser ter mais receita, ele tem que ter títulos, ele tem que fabricar jogadores, esses jogadores têm que passar de 1 a 3 anos no time principal do Fluminense, para o Fluminense depois vender, não a preço de banana, mas vender como o Flamengo vende, como o Santos vende, né? Porque craque o Fluminense faz. Aí você vai ver um craque estoura lá fora, não, foi feito em Xerém. Porra, não passou pelo time principal do Fluminense. Aí não dá, né? Aí não tem a menor condição. Então, por exemplo, essas freguesias aí muito grandes, por exemplo, Palmeiras, Flamengo e Vasco. Deixa isso, deixa para depois. Tem que ficar de olho também, né? Senão daqui a pouco o Vasco tem 50 vitórias em cima da gente. Agora, de vez em quando, as porradas violentas, né? Que eles já tomaram aí, né? Tipo, os vascaínos nunca se esquecem daquele 1x0 com aquele golaço do Rivelino, gol de Pelé, que ele dá aquele elástico no Alcir. Eles nunca se esquecem. Nem essa, nem aquela do Washington em 87 ou 88. Eu estava no Maracanã, vibrei, tive câmera no corpo inteiro, aquele gol que o Washington dribla o time todo do Vasco. Né? Eles tomam essas, né? O Fluminense dá umas assim, né? O gol de barriga, né? Doeu contra o Flamengo, doeu 22 vitórias a mais. Mas desde que eu me entendo por gente, o Flamengo tem mais vitórias sobre o Fluminense.
Mas o Campeonato Carioca era valorizado. E aí, em decisões, eles são fregueses nossos. Não é? E uma coisa que ainda vou falar aqui. 2 vídeos que eu estou devendo. Um sobre... Eu acho que o Campeonato Carioca tem que voltar a ser grande e valorizado. Não é só porque os outros não eram valorizados que o nosso tem que desvalorizar também. Entendeu? O Rio tem que ser forte. Há uma escola carioca que desapareceu. Desapareceu com esse negócio, que eu já falei sobre como o América saiu, entendeu? Então, assim, quando desaparece a América, São Cristóvão, Madureira, Bom Sucesso, Olaria, esses times fizeram São Cristóvão, esses times fizeram craques, fizeram São Cristóvão, o Ronaldo Fenômeno apareceu lá, não é? O Didi apareceu no Madureira. Então, quer dizer, é a escola carioca de jogar futebol. O Gerson apareceu no Canto do Rio, em Niterói. Então é a escola carioca de fazer futebol. E depende desses times pequenos. Depende desses times pequenos e tradicionais. Não pode acabar. O campeonato carioca tem que voltar a ser o que era. Entendeu? Que é um campeonato em si. Eu ainda vou falar sobre isso. Eu vou deixar isso para um outro vídeo. Agora, por exemplo, outro também que tem essa freguesia grande aí, Palmeiras, 26 vitórias. Entendeu? De vez em quando a gente dá uns 4-0 no Palmeiras aí, dá umas porradas neles também, que eles ficam assim, ó, sabe? É pior porque eles já dão como favas contadas, né? Aí vai e toma lá de 6-2, aquele 6-2 da época do Oswaldo em 2001, que o Oswaldo de Oliveira era técnico fluminense, Roger, Fernando Diniz, Rony, Caio, Magnóvio, jogaram pra caceta, metemos 6-2, ganhamos deles na bola e na porrada, porque o Fernando Diniz jogou pra caceta, ainda comeu aquele tal de Galeano de porrada. Aquele jogo foi de lavar a alma, foi maravilhoso. Ganhamos na bola e na porrada. Entenderam, tricolores? O meu recado? Não seremos grandes se não acabarmos com essas freguesias que eu acabei de mostrar aqui. Tá legal? Muito obrigado por acompanharem o vídeo até aqui. Saudações tricolores, vamos nos afastar da zona de rebaixamento, temos a obrigação moral de ganhar do Botafogo na próxima rodada, porque o Botafogo ganha da gente no primeiro turno e a gente não pode perder, com todo respeito ao Botafogo, 2 jogos. Para todo time grande, a gente, se perder o primeiro, começa por aí, seja lá qual for o tamanho da freguesia, perdeu no primeiro turno, tem que ganhar no segundo. Se empatou, é outra história. Mas se perder no primeiro, tem que ganhar no segundo. Obrigação moral do Fluminense, a torcida do Fluminense não pode aceitar outro resultado. Não estou incentivando nada aqui, tá? Mas só estou falando moralmente, para o crescimento do Fluminense. A torcida do Fluminense, o Marcão, os jogadores têm que estar imbuídos desse espírito. Se perdemos no primeiro turno para o Botafogo, nós somos grandes. Nós não perdemos 2 vezes para o mesmo time no mesmo campeonato. Esse é o pensamento, ok? Muito obrigado e até a próxima.